Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vou apresentar neste vídeo uma resposta a muitas perguntas que eu recebo. Então, eu tenho alguns alunos que me mandaram dúvidas sobre fundos imobiliários. E tudo bem, cadastrar na corretora, a gente já gravou um vídeo, a gente pode até incluir mais algumas coisas, mas e como escolher o fundo imobiliário? Como que a gente faz para escolher? O que vocês fariam? Então, o objetivo deste vídeo é mostrar quais são os critérios que a gente tem que observar para escolher um fundo imobiliário e fazer a compra. Então, vou compartilhar a tela aqui para mostrar como que a gente pode proceder. Certo? Então é o seguinte, nós temos aqui uma tela, é um site, tem outros de fundos imobiliários, eu peguei aqui statusinvest.com.br. Ele tem ações, tem fundos imobiliários e eu vou em fundos imobiliários. Aí a pergunta é, professor, mas eu não sei código nenhum, não sei o que tem, como é que eu começo? Não tem problema. Existe aqui o que a gente chama de busca avançada. Então a gente coloca aqui busca avançada e a gente pode olhar várias coisas aqui. Então, DY, que é Dividend Yield, aqui tem a interrogação, que é basicamente quanto que paga, né? Quanto que paga ao ano, o, o fundo imobiliário é R$ 100, paga R$ 1 todo mês, 1% ao mês, ou 12% ao ano. Claro, a gente sabe que fundo imobiliário, os dividendos não são estáveis, os proventos não são estáveis e a gente sabe que por conta da pandemia alguns dos setores ali da economia e com competência aí dos fundos imobiliários sofreram bastante, então deixaram de pagar. Eu quero mostrar isso para vocês para que vocês tomem uma decisão adequada. A vantagem do fundo imobiliário é que você compra uma cota, não precisa comprar 100 cotas. Então, compra uma cota, e normalmente é 10, 20, 30, R$ 100, R$ 200, aí depende do valor da cota. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, você pode selecionar segmentos, agência de banco, educacional, fundo de desenvolvimento, funds of funds, fundo de fundo, hospitalar, hotéis, imóveis comerciais, shoppings, né? Você pode falar assim, a gestão ativa ou passiva, não vou entrar nos detalhes, mas eu quero um que pague pelo menos 2% ao ano, né, que pagou em média, né, não é que pague, não é garantido que ele vai pagar, mas se ele já pagou no passado, a chance dele pagar no futuro é muito grande. Que tenha uma liquidez mínima, vou colocar aqui no mínimo, tá? R$ 100.000 por dia, porque senão fica muito difícil comprar ou fica muito difícil vender depois. Que tenha mais de um cotista, lá, pelo menos 1.000 cotistas. São critérios que a gente vai colocando, mas depois vocês vão entendendo um pouco mais, vocês vão escolhendo. Qual que é o patrimônio líquido? Uma das coisas que a gente observa é o patrimônio do fundo, né? Talvez seja uma das coisas mais importantes. O patrimônio tem 273 milhões, tem 91 milhões. O que significa? Tem, né, pelo menos um imóvel com valor elevado. Então, vou colocar, querem que coloque o mínimo? Vou colocar aqui 91 milhões. Posso escrever aqui também, tá? Então, vou buscar. Busquei. Aqui embaixo eu vou ampliar, vou colocar todos. Então, tem lá não sei quantos. E aqui tem alguns critérios, né? Então, qual o preço? Pessoal, preço, não olhem só preço. Fala assim, olha, nossa, é R$ 3.000 uma cota. Tudo bem, não tenho R$ 3.000, mas olha quanto ele está pagando de dividend yield. Tem que ver o quanto que ele paga. Vamos colocar preço menor. Por exemplo, esse fundo aqui, ó, Max Renda Fixa, ele é muito popular. Por quê? Porque é R$ 10, mas não é isso que tem que olhar, né? Você tem que olhar a característica dele. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, Dividend Yield. Ó, esse aqui está pagando isso, 32% ao ano. O problema desse é que é o seguinte, se a gente clicar aqui, a gente vai ver algumas características adicionais. Pode ser que foi uma venda de um ativo e não foi recorrente essa dividend yield, essa distribuição aí de proventos. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Quanto que está crescendo o CAGR aqui, ó? Quanto que está crescendo o dividend yield
ao longo dos últimos anos. Qual o número de cotistas? Vamos pegar os mais populares, então. Ó. Olha lá. O Max Renda Fixa é o que tem mais cotistas, o HGLG é o segundo, o BCFF terceiro. Vamos ficar nos 4 primeiros? E o patrimônio, tamanho do patrimônio. Ó, qual que tem mais? O Kinea, né? CR, o Kinea IP, Kinea RI, tá? São fundos que têm maior patrimônio, 3,7, 3,8 bilhões de imóveis, tá? Então, vamos pegar lá o que tem mais cotistas. Vamos começar com o Max, renda fixa. Então, a gente clica aqui, tem lá o valor, R$10, ó, não olha muito isso, olha isso aqui, ó, dividend yield, nos últimos 12 meses, 98 centavos no ano. 98 centavos se você pagou 10, né? Daí quase 10%, dá 9,24%. Então, eu não me assusto, não olho. Posso olhar aqui o gráfico, como se comportou, olha a pandemia aqui, ó, quase todos fizeram isso, ó. Estavam lá 14 no pico do final do ano passado, bateu 8,53 numa cotação de fechamento dia 23 de março, no auge do início da pandemia. E agora está estabilizado ali entre 10 e 11 reais, mais ou menos. Tá? Aqui ele compara com o índice e tal, mas aqui são indicadores importantes, qual que é o preço em relação ao valor patrimonial, né? Como que está o crescimento dos dividendos nos últimos anos. Esse gráfico eu acho legal. Dividendos, olha como estava em 2019, estava pagando lá 6 centavos no mês. Você vai falar, pô, professor, 6 centavos, também está pagando 10 reais. 10 reais em relação a 10 reais, 6 centavos é bastante, né? Então, 7 centavos, e foi aumentando no final do ano passado, 13 centavos. Em verdinho aqui, esse ano, ó, 8 centavos, 9, opa, aí março, abril deu essa queda, mas continua pagando aí seus 7 centavos por muito tempo. Vamos pegar nos últimos 5 anos. Olha lá, ele tem uma certa estabilidade, mas você vê que tem alguns picos aqui, né? 14 centavos, 13 centavos, que aí tem um pouco da distribuição ou da decisão do gestor, né? Na distribuição dos proventos, né? Que são esses rendimentos. Aqui fala o que rendeu e que data, né? Normalmente tem uma data lá, meio do mês, ó, dia 15, ó, 12, 15, 6. Alguns são ordinários, outros extraordinários. Mas, enfim, não dá para detalhar tanto, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que olhar. E esse é um outro ponto que eu queria mostrar. O portfólio. Então, a gente tem aí portfólio de imóveis, condomínio edifício St. Louis e edifício Centro Executivo do Paço. Aqui qual está a vacância, dá a impressão que esse indicador que a vacância está alta, né? Eu, sinceramente, teria que olhar com um pouco mais de calma. Ok? Então, esse aqui é o primeiro. Vamos lá para o segundo da lista, que é o HGLG. HGLG, CGHG Logística, tá aqui o nome, tá? A HGLG 11. Quando for comprar na corretora, você tem que informar esse código aqui, ele vai mostrar as últimas negociações. Tem a parte contábil do outro que eu não mostrei, mas é sempre importante ver, tem lucro, não tem? Olha como o patrimônio líquido foi aumentando desse fundo ao longo do tempo. Vai aumentando, né? Ele vai incorporando novos, vai fazendo chamadas, né, de capital e vai incorporando novos imóveis para alugar, né, principalmente. Dividend yield mais baixo que o outro, né, mas a princípio tem lá um dividend yield. Aqui, ó, quanto ele paga. Aí, ó, esse aqui já paga 75 centavos, em 2020 está pagando 78 centavos, um pouco mais do que ano passado, e mesmo com a pandemia não parou, apesar de que em setembro pagou 60 centavos. Então tem que ver o que aconteceu. Mas veja que tem uma base aí, quase um reloginho, ó. Foi pagando, pagou, caiu, e aí tem uma expectativa de que pelo menos eventualmente em algum momento suba. Tá? Portfólio, o que tem no portfólio? Importante, olha lá. Lojas Americanas em Uberlândia, Brascabos e Rio Claro. Então, o fundo possui esses imóveis e aluga. Né? Condomínio Gerdau. Então, às vezes tem contratos de longo prazo. Olha aqui, ó, interessante. Distribuição por estado em área bruta locável, que é a principal medida aí, né? Para saber qual que é. O que dá para alugar, né? São Paulo,
mais a metade do fundo, vencimento dos contratos mais de 36 meses, 3/4, aí 75% do fundo, e o indexador do contrato IPCA ou GPM, depende do imóvel, né, o jeito que for formulado, mas basicamente é um reajuste, né, é o fator de reajuste, ok? Tem outras coisas para analisar, queria mostrar mais para vocês terem uma ideia. Tem aqui, ó, vamos pegar lá o BCFF, BTG, fundo de fundos, então ele investe em outros fundos, dividend yield 6,31, vamos ver como é que está o gráfico lá dos dividendos, ó, patrimônio, opa, passei dos dividendos, não, tá aqui, ó, dividendo 2020, ó, tava indo bem, tava em linha com o ano passado, e de repente, caiu, 40 centavos, e agora voltou a subir um pouquinho. Então fala assim, 40 centavos em relação ao preço que está hoje, R$90, é pouco, pode parecer pouco, tem que olhar aqui a soma, ó, quanto somou nos últimos 12 meses, 5,68. Se aumentar um pouco, vai melhorar. Mas tudo depende de gestão, tem que ver a compra dos ativos, como é que eles fizeram. E o último que eu queria mostrar... Ah, tá, eu não mostrei também o portfólio. Umas coisas interessantes aqui. Tem muita coisa para olhar, gente. Ó, é fundo de fundo, então ele investe em papéis, educacional, lajes, shoppings, entre outros. Por isso que sofreu um pouco, tinha shopping. E o XPMOL, que é shopping mesmo. Tá R$110. Como eu falei, esse preço não importa, podia ser 1.110, era a discricionalidade do gestor do fundo, tá? Quer dizer, até certo ponto, para dar liquidez para o papel. Então, R$100 dá uma liquidez boa. Então, se você tem R$110, você já pode investir, né? E vendo custos aí de transação também. Dividend yield baixo, por quê? Porque olha a cotação que aconteceu. Ó, no último ano. Olha aqui, ó, tava lá, começo da pandemia, fecham os shoppings. Praticamente desmoronou para metade. E agora voltou um pouco, né? Será que vai voltar? Olha, passou 3 meses sem distribuir. Então não é constante, não fala assim, vou pôr minha reserva de emergência. Não faça isso. Tem que ver o que acontece, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Portfólio. Ele tem porções, ele tem partes de shopping, tá? Os shoppings, principalmente São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, os contratos com mais de 36 meses, quase 50%, e indexador INPC, IPCA, GPDI, GPM e outros. Claro, aí tem lugar aqui que mostra, tem um link para a gestora, olha lá, informes periódicos, é sempre importante. Se você está querendo investigar um pouco mais a empresa, olhe os relatórios, vê se dá lucro, né? Olha o contábil lá, dá lucro, não dá? Patrimônio, resultado. Aqui é o resultado. Vamos ver se tem aqui outros valores a pagar. Aqui está colocando várias coisas, né? Ativos, muitas ações. Deixa eu ver se tem a DRE. Está aqui. Valor em caixa, né? Que ele coloca aqui, ó. Volatilidade. É muito mais volátil que o índice indicador principal, né? Ok, então, esse foi o objetivo. Vocês terem uma ideia de como os fundos imobiliários atuam, né? Como que você pode escolher. E aí você escolhe, achou o código, vai na sua corretora, deposita o dinheiro, compra, depois de um tempo, 2 dias, está lá na sua custódia, você vai acompanhar, vai pingar dinheiro todo mês lá, 45 centavos, 75 centavos, se não tiver uma pandemia, não tiver alguma coisa, provavelmente, e você tiver escolhido com uma boa assertividade, vai começar a pingar dinheiro para você, e a ideia é aumentando cota. Comprei uma cota esse mês que vem eu compro outra, agora eu ganho um pouquinho, ganho meu 13º, vou comprar mais 3 cotas, né, e assim sucessivamente, tá bom? Então, grande abraço a todos, turma, e até uma próxima. Falado. Até mais.